Olá, Oi, Regina, olá, Juliana. Prazer estar aqui com vocês. tudo bem? Finalmente deu certo. Demorou, mas a gente conseguiu, né? Muito bom, muito obrigada pelo convite, oportunidade e da gente poder compartilhar aí com tantas mulheres e homens também aí de sucesso e a Seja gente poder bem-vinda. trocar. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite. Mais uma vez, a Regina Esteves, a diretora-presidente da Comunitas, foi parte da nossa lista Mulheres de Sucesso desse ano e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo social, certo, Regina? É, um pouco de tudo, né? Um Empreendedorismo pouco de tudo. social, posição cívica, como que a gente pode aí fazer esse mundão Exato. ficar melhor para todos nós. Eu queria começar com você me contando um pouco sobre a sua carreira. Como é que você se tornou empreendedora social? Qual foi o caminho para chegar aí? Eu venho de uma carreira da iniciativa privada, comecei na área de educação, fiz meu mestrado na área de educação e gestão universitária, então sou assim apaixonada por educação e tive a oportunidade de exercer um pouco dessa função de que eu falo de espírito público no governo federal durante o governo Fernando Henrique, com a doutora Ruth Cardoso. Eu acho que ali foi onde o bichinho realmente me pegou, me apaixonei. E aí o que eu hoje mais trabalho e lido, tanto no campo profissional como no meu ativismo social, é justamente a gente poder criar projetos que tenham impacto social. Então esse é o meu objetivo, que a gente puder fazer que tenha impacto, tenha escala, que consiga fazer uma transformação e que a gente crie em um ambiente muito mais de um bem-estar social para todos, é o que me motiva, tanto no campo profissional quanto também no tudo que eu faço no meu campo social. Então, talvez aí uma das coisas que eu quero mais dividir aí com vocês é que eu não acredito mais que a gente tenha caixinhas, aquele momento de você ser voluntário, aquele momento de você ser uma empreendedora social ou de ser uma empresária. Hoje a gente exerce tudo isso junto, conjuntamente. E a cada momento. Então, você tem que ser um empresário ou uma empresária que tenha uma responsabilidade social, que tenha uma noção cívica coletiva do teu papel enquanto empresa, enquanto cidadão, assim como a gente também tem que exercer nosso papel como cidadãos que têm uma contribuição social a tudo que a gente pode relacionar e fazer. Então, para mim, é um conjunto de atividades que traduz um pouco o que é essa empreendedora social, não é algo isolado. E me explica um pouco o que a Comunitas faz. A Comunitas é uma entidade da sociedade civil. O grande objetivo é justamente unir a iniciativa privada, a sociedade civil, em benefício de uma política pública. Então, a gente atua muito na administração pública. Assim, um pouco para diferenciar, a gente tem a política, que elege aí os nossos políticos, que são os líderes de toda essa jornada pública, mas nós temos aí um importante papel que é a administração pública. Ela que oferece serviços públicos, ela que oferece bem-estar, ela que oferece também, vamos dizer assim, uma equidade social de tudo que a gente tem de serviços, demandas e necessidades. A pandemia escancarou isso. Então, o nosso olhar é muito como é que os setores podem, através de uma governança compartilhada, unindo esforços, unindo recursos e principalmente unindo competências, a gente consegue ajudar que as administrações públicas sejam melhores. Isso é um movimento que tem global, não é exclusivo no Brasil, é no mundo, e que talvez o Brasil está um pouquinho ainda atrás. A gente ainda tem muito aquela coisa de participação setorial, que a iniciativa privada faz, o que a sociedade civil faz e qual é o papel de governo. O que o mundo tem mostrado, onde a gente conseguiu, vamos dizer assim, uma eficiência, uma eficácia maior, é quando você consegue ter uma governança conjunta. Todos se unem em prol de um bem comum, de uma agenda pública. E é muito isso que a Comunitas faz, é modelar projetos e iniciativas e, vamos dizer assim, propostas que tenham impacto social, que seja uma agenda de interesse público, mas que una não só recursos, mas também competências da iniciativa privada em prol do benefício comum através da administração pública. Então, a gente faz muito essa ponte e modelagem de projetos. Dá para entender por que durante a pandemia a gente trabalhou tanto aí, 24 horas por dia, porque era um momento que talvez aí a nossa missão estava colocada à mesa como uma grande oportunidade de unir esses setores e da gente realmente mobilizar a sociedade por algo que fosse mais eficiente, rápido, ágil, como a pandemia exigiu. Eu ia te fazer uma pergunta referente à pandemia, que obviamente é um cenário absolutamente trágico, mas você acha que de alguma forma trouxe luz ao empreendedorismo social? Juliana, primeiro assim, eu sou uma eterna otimista. Eu acho que sempre quando a gente tem aí um desafio é também uma oportunidade. Eu acho que isso faz do empreendedor não só empresário, mas empreendedor social, um pouco aí a gente tem isso na veia. Então, para mim, sempre foi uma oportunidade.
Acho que a pandemia escancarou essa necessidade que a gente tem, em especial no cenário brasileiro, da gente olhar o que é de interesse público, não só do interesse individual ou de interesse corporativo ou empresarial. A pandemia escancarou isso. Então, eu acho que criou, sim, uma oportunidade que eu estou apostando que é um legado que fica nesse pós-pandemia. É como setores se unem e caminham em termos de um projeto que seja mais de médio e longo prazo. A pandemia exigiu projetos de curto prazo, tanto governos quanto as empresas, quanto iniciativas tinham que dar uma resposta rápida às necessidades. Mas o que fica de uma maneira sustentável, estruturante, é aquilo que você gera uma transformação e que seja de médio e longo prazo. Então, eu acho que parte desse legado é justamente a gente pensar o que fica de médio e longo prazo. Acho que ficou aí muito claro a capacidade que a gente tem do sistema SUS, do sistema de saúde no país. Ele realmente, assim, sou muito orgulhosa do sistema que nós temos. E ficou também muito evidente o quanto a gente tem, vamos dizer assim, demandas digitais da sociedade para respostas analógicas. Isso eu digo por respostas de políticas públicas. Então, acho que a gente tem um gap imenso que iniciativa privada, startups, várias oportunidades nós temos aí a modelar, vamos dizer assim, terão aí uma larga estrada a poder ter parcerias com a administração pública para que esse gap seja diminuído. A gente precisa ter uma administração pública, serviços públicos mais digitais e menos analógicos. Talvez o impacto teria sido menor se nós tivéssemos, por exemplo, uma governança de dados no sistema de saúde, no sistema de proteção social, até mesmo de você dizer como é que eu posso ajudar uma determinada comunidade, um determinado perfil de pessoas, e que isso não foi possível durante a pandemia. Então, a gente viu grandes iniciativas, mas uma ausência de uma governança pública. Pública quer dizer não é estatal, não é somente de governo, mas uma governança pública de dizer para onde nós vamos, onde está a prioridade, qual é o público prioritário e como é que a gente pode, como sociedade, também mobilizar, ter um engajamento, mas que seja mais efetivo e eficiente. Isso que você falou é bastante interessante, porque às vezes as pessoas acham que, enfim, tudo que vem com a palavra social parece que é algo que pode ter a ver com caridade, sabe? E você estava falando, na verdade, de uma política digital, de centralizar dados e tudo mais, e que óbvio que eu entendo o que é, mas as pessoas às vezes têm um pouco essa dificuldade. Você percebe isso? Que existe uma dificuldade de entender exatamente o que é o empreendedorismo social? Acho que sim, faz parte até do amadurecimento, se a gente pensar assim. A gente vem de uma cultura de filantropia, de doação, de você acreditar que o teu papel muito é doar e aí você cumpriu isso perante a sociedade, para um movimento hoje que é mais de pertencimento. Eu tenho um pertencimento a um desafio. Eu faço parte do desafio dessa solução. E eu acho que a gente está vivendo aí não só uma geração, mas uma cultura hoje, um mindset na cultura brasileira, que não basta eu doar, eu tenho que fazer uma transformação social. E como eu faço essa transformação social? Não é sozinha, é agindo no coletivo. Então, por isso que eu estava ali no início dizendo, é na minha posição como profissional, como empresária, é na minha posição como empreendedora social, é na minha posição aqui como colega, aqui com a Juliana, você exercendo o teu papel como jornalista, mas trazendo um tema que é de importância, vamos dizer assim, coletiva. Então, é esse conjunto que faz a transformação social. Isso é empreendedorismo social. Você se vê pertencendo a uma causa da sociedade e você também imaginando que você faz parte desse desafio, dessa contribuição de solução, não apenas de parte dela. Eu vejo como um amadurecimento, eu vejo também como um mindset diferente que a gente vê dessa nova geração empurrando muito isso, e você percebe claramente quando passa a ser, por exemplo, um objeto de seleção de uma determinada compra, de um objeto que você vai comprar, você imaginar qual que é o valor que essa empresa tem perante a sociedade. Então, isso passa a ser também um fator decisivo, cliente, empresa. E isso eu acho que vamos dizer assim, uma cultura, um amadurecimento irreversível. Não é mais algo que a gente dá, vamos parar, vamos voltar, não, não dá. A pandemia exigiu muito essa ação filantrópica, porque a gente estava falando de fome, de necessidade de comida imediata, mas eu não me prendo muito a essa questão do imediato. Acho que ele é importante, mas a gente não pode perder de vista aquilo que é transformador. Então, por exemplo, nesta agenda de proteção social, eu batalhei muito por políticas públicas que dessem renda a essas famílias de baixa poder aquisitivo, de grande vulnerabilidade social, não apenas cesta básica, mas quando você dá renda, você ativa esse comércio, essa economia local, e você dá um apoio com dignidade, porque
Ninguém gosta de chegar no restaurante e você ter o menu de que você vai comer decidido. Eu acho que a gente tem que pensar que também a gente pode ofertar uma política pública que seja mais digna e que você confie que essa mãe tem a A pessoa capacidade de pode liderar. querer escolher, né, o que ela vai fazer com o dinheiro e E não. ela sabe o que fazer com o dinheiro, ela sabe qual é a prioridade, se é comprar o gás ou se é, de repente, comprar o arroz e o feijão. Então, eu batalhei muito por isso, nós modelamos várias políticas junto a governos, priorizando, inclusive, as crianças de baixa renda que estavam fora da escola e que dependiam de merenda, e isso hoje se tornou uma política pública. Então, é muito a maneira como eu modelo esse meu empreendedorismo social, como é que eu gero uma política pública que atenda de uma forma, vamos dizer assim, imediata naquela necessidade, mas que ela gere uma transformação que seja de médio e longo prazo. E todas as políticas que nós modelamos foram assim. Mesmo na área da saúde, montando UTIs, era sempre em contato com a necessidade da política pública, seguindo os critérios públicos e que isso fique um legado para o sistema SUS. Até agora com a fábrica do Butantan, que na verdade é toda uma governança privada, doando não apenas recursos, mas doando eficiência, fazendo uma construção rápida e que nós vamos fazer doar uma fábrica pronta. O Butantan depois gera, que é a capacidade deles e a expertise deles de fazer a produção de vacinas, mas atrelando, vamos dizer assim, essa capacidade que a iniciativa privada tem de construir fábricas rapidamente e com isso também ajudar a pandemia. Então, o que eu quero dizer com isso, Juliana? Acho que a gente tem assim, muita, não é só dinheiro, tem uma eficiência, uma capacidade em termos de sociedade civil, de iniciativa privada, que os governos precisam aproveitar mais. E a gente tem que imaginar que nós não fazemos sozinhos. A minha capacidade de escalar, de fazer essa transformação social, ela se dá quando eu impacto uma política pública. Então, a gente não pode imaginar que é uma coisa de político, de política, que está lá, que não faz parte de mim. O serviço público faz parte da nossa cidadania. E a gente tem que ter essa responsabilidade de ajudar a melhorar. E muitas vezes, melhorar significa participar, é você contribuir e você modelar também parcerias público-privadas que sejam de impacto social, que é muito o que a gente tem feito. Se eu entendi o que você disse, talvez para a gente ser empreendedor social, você não necessariamente precisa ter uma empresa voltada ao empreendedorismo social. Você pode, a sua empresa pode ter parte social também. Eu pergunto isso porque a minha dúvida, e era uma pergunta que eu ia te fazer, como é que eu me torno um empreendedor social? A gente faz administração, você faz ciências sociais, você faz serviço social. O que você faz para se tornar um empreendedor social? Como é algo um pouco novo, o terceiro setor obviamente não é novo, mas a gente falar de empreendedorismo social é algo que as pessoas estão começando a incorporar. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. É muito legal, porque assim, o empreendedorismo social abre uma oportunidade de profissionalismo, uma oportunidade de profissões que são exercidas nesse campo do terceiro setor. E é algo muito crescente, não só como terceiro setor, mas também como iniciativa privada. Hoje, o campo que a gente fala do ISD, que é justamente como é que as empresas se comportam quanto meio ambiente, governança e também a sua política social, é algo muito crescente. Então, aí é um mercado enorme e assim uma carência de profissionais que tratem isso. Mas eu vejo, primeiramente, acho que a gente tem que ver a nossa posição como cidadã e cidadão. Como eu me vejo perante, qual é o meu espírito público, por exemplo. Eu vou dar algo muito concreto, é o caso da pandemia, eu sempre dizia isso. A pandemia trouxe uma visão que você não resolve esse problema sozinho. Não adianta você pensar, eu vou me proteger, estou aqui fechadinho em casa. Você depende de receber alimentos, você depende de interagir com o lado externo. É uma solução coletiva. Você tem que respeitar protocolos, você tem que usar máscara para se proteger, para proteger o outro. Você tem que ter uma convivência no transporte coletivo ou mesmo individual respeitoso quando você entra no Uber ou no transporte coletivo. Então, é um pacto coletivo para que a gente atravesse essa pandemia. Esse é um tipo de exercício que você tem que pensar não só individualmente, mas qual é a sua posição perante a sociedade. Eu acho que parte primeiro disso, como é que eu me vejo com o meu papel perante, não só como pertencimento a isto, mas também o que eu posso fazer de melhor. Isso, para mim, é o início da gente pensar em empreendedorismo. O segundo é você imaginar que você pode ter um valor agregado profissionalmente nisso que você exerce. Então, eu sou uma boa profissional quando eu exerço tanto esse meu job description do que eu tenho do corporativo, mas quando eu mostro também que eu sou uma cidadã que tem um pertencimento, uma atuação cívica diferenciada. Isso hoje faz parte de currículo, faz parte de processo seletivo.
faz parte de um diferencial, vamos dizer assim, de um talento que as empresas hoje requerem muito. Então, o empreendedorismo social é tanto você exercer essa tua profissão em prol de um bem comum, como a tua profissão corporativa também ser direcionada a um respeito do teu espírito coletivo daquilo que você pode fazer. Então, um exemplo claro, você aqui no teu papel mesmo como jornalista ou entrevistador, você está exercendo um papel cívico. Você está exercendo a tua capacidade de ser uma empreendedora social, mobilizando outras pessoas e deixando impacto. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, não precisa esperar uma oportunidade, a gente pode fazer isso no dia a dia. Todos No meu nós podemos relacionamento ser atores social, sociais. na minha oportunidade de estar aqui batendo papo com você e tanta gente aí legais nos ouvindo, como também naquilo que eu tenho da minha carreira profissional, da minha estratégia profissional. Então, nós acreditamos muito que o empreendedorismo social hoje ele precisa fazer parte da formação, não só acadêmica, mas também cívica e de um pertencimento do que a gente tem até mesmo do nosso papel social enquanto nação e tudo mais, né? Você estava mencionando agora há pouco sobre a construção da fábrica do Butantã e, além disso, você também arrecadou milhões, não só com a fábrica, mas também fora disso. Como é que foi trabalhar na crise? Eu fico pensando e eu queria saber disso, porque uma crise, quando ela estoura, é um negócio muito louco, né? Imagino que as coisas estão caindo e você tem que ir atrás de resolver aquele problema. Foi diferente? Você entende como diferente de tudo que você já tinha feito? Foi mais difícil de algum jeito? Como é que foi trabalhar nessa crise? Foi realmente assim, acho que meu maior desafio de vida, por quê? Em primeiro lugar, como eu já atuo muito em parceria com a política pública, foi muito evidente logo do início, ali no iniciozinho de março, o quanto nós teríamos um desafio imenso da política pública em dar essa resposta, porque a política pública ela tem um time diferente por exemplo, da iniciativa privada. Ela demora mais, ela tem um rito, uma burocracia que até mesmo por uma proteção social, ela age diferente. Então, para mim, foi muito evidente que o time não seria na necessidade que nós teríamos. Isso me gerou uma angústia muito grande. Então, todos sabem, assim, as primeiras campanhas que eu fiz, ali nos primeiros 15 dias, quase que sem dormir, foi muito movida por uma angústia, de um desespero de eu dizer, mas como a iniciativa privada consegue comprar respiradores e a administração pública não consegue comprar? Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de você acessar o mercado. Então, a primeira modelagem que eu fiz de projeto, eu ia para compras como iniciativa privada, mas eu comprava para o governo, com recurso privado, mas eu estava comprando para atender uma necessidade de governo. E ali eu criei um caminho. Desculpa te cortar, mas é por causa. É burocracia, por exemplo? Porque o processo Não, de compra do poder público é longo e você tem que passar por uma série de instâncias? burocracia, é uma questão também de segurança. Se você imaginar que um parceiro privado, ele prefere vender para o outro privado, ele tem mais segurança nessa relação do privado com o privado do que com o público. Então, acho que tem aí uma questão cultural, tem de segurança. Você vai receber, como é que isso vai se comportar? Era tudo muito novo e diferente na administração pública naquele momento. Então, o que nós fizemos? Eu busquei um parceiro que é de utilidade pública, que é o Hospital do Câncer, pedindo assim, me ajude, como é que eu faço essa compra? Não é a minha expertise, e eles faziam essa prospecção do mercado. Eu me apresentava como iniciativa privada, que assim nós somos, como organização social, e aí eu falei, bom, agora eu preciso ter dinheiro privado para bancar isso. Então, primeiro foi buscar respiradores, e depois eu mobilizei toda a minha rede e dizer, me ajudem, que eu preciso de dinheiro para bancar essa compra, e aí a gente conseguiu aí montar as 300 primeiras UTIs com respiradores no estado de São Paulo, e isso se multiplicou depois para outros estados. Mas eu quero dizer o seguinte, foi entendendo uma necessidade que o timing era diferente, mas não era algo que deveria ser contínuo como uma mobilização de sociedade. Era um primeiro impulso e agora dizer para o governo, agora está aqui. São esses fornecedores, você tem como comprar e ajudá-los a comprar. Então, foi até por isso que eu acabei hoje participo ainda dos comitês de mobilização da iniciativa privada, do governo de São Paulo e outros governos, mas é muito mais buscando isso, como é que a iniciativa privada pode ter mais impacto daquilo que ela quer oferecer no momento de pandemia, mas que ela some com uma administração pública, porque aí o poder de escala é muito maior. Essa é a minha grande defesa. Se eu fizer como um projeto isolado, eu vou beneficiar, mas talvez um grupo muito pequeno. Se eu fizer em parceria com a administração pública, a minha capacidade de escalar e impactar é muito maior. Então, o desafio nosso hoje do Brasil é dizer, vale a pena fazer parceria público-privada de impacto social. Não queira fazer sozinho. Você vai fazer, mas vai beneficiar de uma maneira menor. Se você quiser criar um impacto, você tem que olhar e ver como é que eu posso beneficiar uma política pública e é onde eu deixo legado.
Esses respiradores que a iniciativa privada doou estão no SUS. Fica. É um legado que fica. Quando eu falo que a gente modelou a renda merenda, que é uma renda que hoje, até hoje, constitui até mesmo como um atrativo para esse jovem voltar para a sala de aula, é algo que fica como uma política pública. Então, é o empreendedorismo social que a gente está exercendo, mas que tem esse impacto e que tem uma mudança real de um paradigma de realmente o que a gente estava dizendo, de ofertas analógicas para demandas digitais que a sociedade hoje exige. Isso que você fala é por causa da facilidade de replicar os modelos via poder público? Não só replicar, mas você imaginar que algumas políticas elas só são resolvidas dentro da administração pública. Vamos colocar aqui a questão, por exemplo, de a vulnerabilidade social, de fome. É impossível a gente imaginar que iniciativa privada e sociedade civil vão dar conta de distribuir cestas básicas numa necessidade como tem hoje. Nós precisamos ter políticas públicas que garantam isso e políticas públicas eficientes e efetivas. Eu citei a cesta básica, mas aqui, por exemplo, eu sou uma eterna, eu acho que o momento exige isso, mas eu defendo muito mais políticas de geração de renda que beneficiem as famílias com renda e o comércio local e que gere oportunidade de emprego do que a gente só pensar que a cesta básica responde a essa necessidade. A necessidade é muito maior de inclusão, de você gerar outras oportunidades a essa população de baixa renda. Então, só para isso deixar muito claro. Então, a nossa capacidade de gerar impacto, ela é muito maior quando você atrela isso a uma política pública. E nós temos que saber que a nossa capacidade como sociedade civil, como cidadã, cidadão, como iniciativa privada, é limitada. Quem resolve problemas estruturantes é a política pública. Então, por isso que a gente não pode ignorá-la, a gente tem que melhorar. Ela tem que ser eficiente, porque ela é que vai garantir esse bem-estar social de uma maneira mais sustentável e perene. Então, é uma visão muito mais de médio e longo prazo. Né? Entendi. Isso que você falou também é importante, ter uma visão de médio e longo prazo. É importante as pessoas que, enfim, estão interessadas em empreendedorismo social e entenderem que as mudanças elas não são imediatas, eu imagino, né? Não adianta você achar que você vai resolver todos os problemas de um dia para o outro. Mas o começo é sempre importante. Se a gente falar, vamos aqui citar um exemplo como educação. Você não muda um sistema educacional em 1 ou 2 anos. Você fala em geração. Então, assim, o grande desafio nosso é que essas políticas tenham continuidade, como a gente fala, como política de Estado, independentemente de governo. Se você tem um rumo que vai para a educação, entra um governante, sai outro governante, mas o rumo tem que ser aquele. Então, você tem várias nações que mostram isso, que políticas de impacto precisam ser vigiadas, blindadas, vamos dizer assim, um olhar muito mais de governo e que sejam muito mais de política de Estado, de continuidade. Então, esse é um amadurecimento que a gente precisa ter como sociedade, até mesmo como cobrança, como controle social, para que as nossas políticas públicas sejam mais de médio e longo prazo. Elas não mirem somente governo ou uma necessidade imediata. Essa não é uma crítica, mas é um ponto que eu trabalho muito durante essa pandemia, inclusive com os parceiros governamentais, é que respostas que hoje são colocadas para a pandemia, que elas não sejam só emergenciais, não sejam só emergenciais, que elas sejam também perenes e que elas possam ter uma transformação. Eu acho que essa agenda, por exemplo, de vulnerabilidade social não é nova. O percentual que a gente tem de pobreza no Brasil não é que é algo novo, ele pode estar mais evidente hoje durante uma pandemia. Então, na verdade, só escancara uma necessidade de a gente ter uma resposta mais efetiva. E como é que a gente pode aí gerar que essas desigualdades sejam muito menores e que a gente tenha um plano de médio e longo prazo. Então, acho que a pandemia escancarou isso, mas não é algo novo. As respostas é que precisam ser mais efetivas. A fábrica do Butantã, ela ainda está com a inauguração prevista para outubro? Tá, a inauguração prevista para outubro, talvez aí vai até dezembro com a montagem de equipamentos e tudo mais, mas a gente segue o cronograma. A governança privada foi assim talvez aí um legado que acho que a gente deixa para o Butantã para além da fábrica. Como é que a iniciativa privada pode contribuir não só com recursos, mas com expertise. A gente tem lá parceiros que constroem isso todos os Foi anos. uma série, né, de pessoas de empresas, enfim, que colaboraram, né? Uma lista. É uma lista enorme, mais de 170 empresas e pessoas físicas, mas eu acho que mais do que isso, mais do que dinheiro, doaram tempo e expertise. Isso, para mim, tem um valor muito grande. Muitas vezes a gente pensa nessa mobilização somente como cifra, como recursos. Eu admiro e valorizo muito o tempo, a expertise que você dedica, que às vezes pode ser até muito mais valioso do que o próprio recurso.
Doar recurso talvez seja o caminho mais fácil para uma iniciativa privada, para uma empresa. Agora, você doar a sua expertise, você participar de um desafio, é a grande contribuição. E eu acredito nisso que é o transformador. Isso é o empreendedorismo social. É quando eu coloco também a minha crença naquilo que eu quero de uma transformação social. Então, a fábrica do Butantã foi um grande exercício. Eu acho que assim a gente encerra aí esse processo com um legado que fica para o Butantã. Estamos escrevendo, vai ter um livro sobre isso. Eu acho que abre também esse caminho de parceria público-privada, para que eu chamo de impacto social, com governança compartilhada, o que quer dizer, não é uma coisa de você só doar o recurso para a administração pública, mas você também fazer a gestão, ajudar nessa governança, é uma contribuição imensa, e acho que a fábrica do Butantã ela representou muito isso. Então, é uma doação de recursos, é uma doação de expertises, é uma governança compartilhada, e que exigiu também que o governo pensasse diferente, não é só uma chamada de doação de recursos, mas ele tinha que ouvir a iniciativa privada, ouvir um aconselhamento e ter uma mentoria que vem da iniciativa privada, não é somente os recursos. Essa parte da governança compartilhada que você mencionou é uma... É como se você desse, se eu estiver errada, você me corrige, mas assim, como se você desse uma responsabilidade para a empresa que tá participando do projeto. Ela não só doa o dinheiro ou nem só a expertise, mas ela participa também, ou seja, ela tem responsabilidade naquele projeto. Eu vou tentar descobrir, por exemplo, assim, o que ela sabe fazer de melhor e que naquele projeto para mim é importante. Imagina, por exemplo, você acompanhar a construção de uma fábrica. Tem empresas que você tem toda uma equipe que faz isso no dia a dia. Para eles acompanhar mais essa fábrica do Butantã foi fácil, mas era algo que para o Butantã era novo, para nós como comunistas era muito novo. Então você trazer essa expertise também e você, de certa forma, até a contabilizar isso é um benefício, é uma doação que você faz. Nós temos várias empresas que doaram suas horas, de sua equipe. E isso exerce, Juliana, uma oportunidade que esse empreendedorismo social individual aconteça. Eu tenho certeza que todos esses colaboradores dessas empresas que participaram desse projeto, eles também foram impactados. Eles com certeza vão fazer outras coisas aí nas suas oportunidades. Isso é que faz a transformação social. Então, quando a gente fala assim, empreendedorismo social, é essa oportunidade que você tem de dar uma resposta a uma necessidade que é da sociedade, mas ao mesmo tempo você imaginar que você deixa um legado que é de transformação para você e para os outros. Então, é uma semente que foi ali plantada, mas ela com certeza vai germinar para muitas outras coisas. Eu vejo hoje, quando o Dimas Covas do Butantã fala, eu gostaria de fazer esse tipo de parceria em vários outros projetos do Butantã. A gente fala, a gente atingiu o nosso objetivo maior, além de entregar a fábrica. Mas é imaginar que uma política pública tem que estar aberta, antenada, a dizer o que a iniciativa privada e a sociedade tem para me oferecer. E buscar essas parcerias. Ser mais aberta a esse tipo de parceria. Vou aqui dizer para vocês, no início da pandemia, vários governos procuravam, era um desespero. Empresas querendo doar, os governos querendo receber, não sabiam como que fazia isso. Mas como é que eu dou? Onde eu vou? Então, assim, para a gente imaginar que nós estamos em 2021 e nós temos ainda uma legislação que inibe esse tipo de parceria, que você receber doação. Então, acho que, mais uma vez eu digo isso, a pandemia deixou um legado, que é para a administração pública pensar como é que ela tem que ser mais aberta, mais ágil, a pensar numa governança compartilhada para desafios que são de interesse público, e a iniciativa privada, ao mesmo tempo, imaginar que não basta fazer, tem que fazer com eficiência e eficácia. E tem que gerar impacto. E eu só gero impacto quando eu tenho escala. E essa escala é na administração pública. Mesma coisa com a sociedade civil. A gente teve, acho que talvez foi o ente que mais se mobilizou rapidamente durante a pandemia. A gente via aí, né, várias redes de engajamento, mas por si só ela tem uma cultura de não ter governança. Cada um vai fazendo por si. E aí a gente percebia várias comunidades recebendo muitos apoios e outras comunidades sem apoio. Então, mais uma vez, escancar o quê? Se nós tivéssemos um cadastro de vulnerabilidade social que fosse mais compartilhado, que fosse mais claro, as entidades da sociedade civil poderiam ir lá, plugar o seu projeto e o poder público tem que ter uma governança nisso, para poder dividir todos esses apoios. Então, isso ficou muito claro durante a pandemia. Eu aposto que as políticas sociais vão ter uma transformação social forte nesse sentido, porque a gente precisa ter realmente, como a gente estava falando, não só governança de dados, mas uma clareza, uma transparência dessa eficiência de uma oferta pública que é estatal e que é de sociedade civil, mas que seja mais efetiva e eficiente. Me diz uma coisa, eu estava aqui pensando, na verdade, no momento em que você, naquela crise, queria achar uma solução, e eu fiquei pensando, falando, nossa, uma lista aí de 170 empresas e pessoas,
Eu, na minha cabeça, fico imaginando aquele monte de gente, todo mundo no telefone, ligando e tentando viabilizar as coisas e tudo mais. Me pareceu que o networking é algo que é importante para você conseguir viabilizar esse tipo de parceria. Bom, o fato de ser parceria já mostra que networking é importante. Você precisa conhecer boas pessoas. E aí, o que eu queria saber de você é: você tem dica para pessoas que, assistindo a gente agora, estejam inspiradas a contribuir socialmente? O que essas pessoas podem fazer? Juliana, talvez assim, eu tive a oportunidade durante a pandemia de ver o poder do meu network, que nem eu tinha essa dimensão. Primeiro, porque eu nunca usei esse networking para algo que fosse de um interesse meu pessoal. Sempre era algo relacionado à minha profissão. Eu sou conselheira em várias empresas, atuo como empreendedora social, sou empresária, mas assim, eu tinha um network muito variado, mas sempre para esse tipo de atividade. E durante o meu desespero de dizer, eu preciso fazer alguma coisa, consegui respirador, eu preciso comprar, eu falei, eu vou ter que pegar minha lista de contatos e aí, num sábado e domingo, eu passei o sábado e domingo mandando para todo mundo dizendo, preciso de ajuda. E aí eu vi o poder do meu network, primeiro de assim, de ter credibilidade. Então, acho que não é uma questão só da gente ter tamanho, ter números, mas você ter de credibilidade. E para mim isso está muito calcado numa questão de valores. Quer dizer, o valor que você expõe a esse network e na hora que você precisa dele, como é que ele te responde. Então, eu fiquei bastante impactada durante todo esse processo, de tudo que eu atuei durante a pandemia, mas de imaginar que talvez o meu maior legado realmente seja isso, como é que eu trabalho os meus valores e como é que eu me relaciono com esses valores com o meu network. Então, quando você diz esse tema, que eu acho que é importante para a gente no mundo dos negócios, é importante no empreendedorismo corporativo e social, é a gente imaginar que não basta a gente pensar no relacionamento, mas é numa troca de valores. E a gente fala até na pandemia, nós convivemos hoje com bolhas. Bolhas que você elege com quem você quer conviver. São bolhas que também têm uma sintonia com os teus valores. Então, eu acho que o nosso network ele tem mais valor quando eu consigo agregar pares em termos de valores. Não é só de hierarquia profissional ou corporativa, mas é de valores. A segunda reflexão que eu faço é que eu acho que esse network a gente não constrói em momentos pontuais. A gente constrói ele no relacionamento social, profissional, no ativismo cívico que a gente atua. Então, eu percebo muito hoje que a minha rede é o meu dia a dia. As pessoas com quem eu convivo no trabalho são as pessoas que eu gostaria também de receber na minha casa. São as pessoas que eu gostaria de dedicar o meu tempo ou de ocorrer o meu risco hoje de estar ao lado e durante um momento de pandemia. Então, eu quero dizer o seguinte, o network tem que ter valor. Tem que ter valor no relacionamento, não apenas de número, não apenas a gente imaginar como uma plataforma de oportunidades de negócios. E isso hoje, acho que cada vez mais faz a diferença. E dicas, além de networking, você tem outras dicas? Eu acho que eu sempre tentei conviver com pares. Aí eu vou dizer pares, a gente é muito comum no mundo dos negócios a gente pensar em pares hierarquicamente, né? Pares nos meus negócios. Mas eu digo pares em termos de conceitos e de valores. Se eu imaginar tanto no meu mundo de pessoas que eu convivo muito superiores ao meu, vamos dizer assim, ao meu nível profissional, todos eles o que tem em comum comigo são valores do que a gente tem como propósito de mundo, do que eu quero fazer de transformação social. Então, por isso que o empreendedorismo social está muito na minha veia. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente imaginar não só no interesse imediato, mas como você constrói uma rede que, de certa forma, também fortalece os teus valores. E isso é que você vai ter de valor agregado para outras coisas. Então, eu não vejo networking como, vamos dizer assim, uma resposta, um valor agregado imediato. Ele é algo que você constrói para a vida. E se ele é algo que você constrói para a vida, ele tem que ter a densidade suficiente de ter uma troca de valor, de ter uma troca de expectativa, de posicionamento da gente perante o mundo. Então, se você hoje me perguntar, não é uma questão para mim de ter um networking corporativo, outro de empreendedorismo cívico, social, meu networking social, ele se mistura, porque eu não tenho como ser uma Regina diferente com meus amigos, ou uma Regina como eu me comporto numa mesa de negócios, ou eu como me comporto como conselheiro. Eu sou a mesma. E isso é o meu network. Então, cada vez mais esses valores precisam estar presentes em toda a nossa atuação. É como eu estou aqui com você hoje conversando, é como eu estou com os meus filhos no momento que eu tenho que exercer meu papel de mãe, é como eu estou quando eu estou com os meus amigos. Então,
ele tem que ser muito verdadeiro do teu posicionamento profissional, cívico e também como pertencimento a uma sociedade que exige responsabilidade. Né? Você entende que hoje a gente está num momento em que organizações em geral, empresas ou entidades públicas, estão abertas a esse tipo de pensamento e de iniciativa? Pergunto isso porque talvez alguém trabalha e gostaria de sugerir algo dentro do seu trabalho, um projeto ou algo que fosse beneficiar não só ali na empresa, mas enfim, algum tipo de, às vezes, parcerias e tudo mais, e a pessoa pode ficar um pouco inibida. Você acha que a gente está num momento hoje em que essas iniciativas são bem-vindas, as pessoas podem procurar fazer isso com um pouco mais de liberdade, enfim, se elas entendem que isso é um negócio legal? Para Não exercer só o são próprio papel de bem-vindas, colocar elas. perfeito. Não só bem-vindas, como eu estava dizendo lá no nosso iniciozinho, isso hoje é um valor agregado no currículo. Você é um profissional diferenciado quando você consegue colocar esse teu papel. As empresas hoje necessitam de uma política mais estruturada e institucionalizada de uma responsabilidade social. Então, quando você tem isso de um colaborador que venha de um funcionário, tudo que a empresa quer. Isso melhora o ambiente, é uma forma de retenção de talentos, é uma forma de você melhorar o network interno, é uma forma de posicionamento e é uma forma de você trabalhar a sua marca. Então, acho que não é uma questão só de oportunidade, é de necessidade. E eu acho que aí, se a gente colocar no campo também nosso, como indivíduo, é uma necessidade nossa de dizer, eu faço a diferença. Então, de você poder dormir e dizer o seguinte, hoje foi legal, eu consegui fazer algo diferente. Juliana, era muito comum assim, as pessoas me perguntarem como é que você está vivendo ali no início da pandemia. Foi uma loucura para mim, eu não dormia, foi uma coisa bastante diferente. E aí perguntava para mim, Furacão mas por que você Corona. não dorme? Normalmente eu durmo muito bem. Eu sou daquela que durmo, acordo muito cedo, faço minha atividade física, tal. Sou aquela que acorda, mas a pandemia me trouxe isso de eu não dormir direito. Aí eu descobri que eu acordava de manhã e eu tinha um desespero de querer rever meu dia anterior se eu tinha feito tudo que foi correto, que eu tive de oportunidade de fazer. Então era uma cobrança muito grande de será que o dia anterior eu dei conta daquilo que eu poderia ter feito? E isso me deixou também um aprendizado grande, porque a gente pode sempre pensar e fazer uma avaliação se eu fiz o meu melhor. Não só como profissional, mas como tudo que a gente exerce, né? Então, o que eu quero te dizer assim, é uma grande oportunidade. Não deixe as suas ideias, faça. E mais uma coisa, Juliana, não pense em fazer, às vezes a gente pensa assim, como é que eu começo? Ah, são grandes projetos, você é voluntária, onde eu procuro? Comece no teu entorno, comece naquilo que a tua profissão pode ofertar de um benefício público. Todas as profissões têm uma oportunidade da gente ofertar isso. Estou aqui, mais uma vez, dizendo, você está me entrevistando e você está fazendo uma contribuição de interesse público. Então, perceba se no seu próprio entorno você não consegue impactar. Pequenas ondas fazem grandes ondas no oceano. Se cada um fizer uma onda no teu entorno, a gente vai fazer uma onda muito maior nesse oceano. Então, durante a pandemia, eu era muito procurada dizendo assim, o que eu faço, como é que eu posso participar? Eu falei assim, olhe no teu entorno. No teu entorno, o que você pode fazer? Quando você faz essa pequena onda, você vai ver que tem outras ondas maiores que você pode participar. Mas comece pelo teu entorno. Tem muito com que a gente impactar ao nosso entorno. É isso mesmo. Para a gente finalizar essa live, eu queria te pedir uma análise do nosso cenário de empreendedorismo social. Como é que você vê como estamos hoje e para onde vamos? É um momento muito crescente, a gente parte, como a gente falou, da filantropia, da cultura de doação para algo que seja muito mais de pertencimento, passa a ser também um papel profissional valorizado no mercado, então o empreendedorismo social não é algo que você tem que imaginar, eu não vou ser uma profissional, vou só me dedicar a ONGs, não é isso, o empreendedorismo social você pode exercer e deve exercer, inclusive no teu papel corporativo, e aqui dando uma dica, hoje até mesmo os grandes níveis de hierarquia de decisões das empresas, o papel do empreendedorismo social passa a ser bastante relevante. Então, o que a gente tem visto aí nas pesquisas mundiais é que mesmo os reportes de ESG, de responsabilidade social, eles passam a ter impacto maior quando eles são submetidos ou liderados pelos grandes executivos. Então, não é algo mais que a gente tem que imaginar que é numa esfera de um trabalho voluntário. Cada vez mais, isso vai ser exigido como uma liderança também da tua profissão e do teu mundo corporativo. Eu acho que a gente passa a ter também, com essa nova geração, executivos e líderes, até mesmo de grandes empresas, de grandes conselhos,
que já vêm com um papel, uma pegada diferenciada, que passam a exigir isso como uma política corporativa. E eu acho que aí é a oportunidade de todos nós estarmos antenados, que tem que fazer parte do nosso job description. Não é mais algo de dizer, eu vou cumprir só ali que está no corporativo. E a minha participação cívica e o meu papel social faz parte também do meu currículo, faz parte da minha obrigação também corporativa. Seja ela por algo que as empresas vão exigir, seja ela por algo que a iniciativa privada, a sociedade civil exige, seja algo que a nossa consciência exige quando a gente vai dormir. Ai, Regina, eu agradeço demais. Foi uma conversa bastante inspiradora. Inclusive, eu mesma já estou animada para fazer projetos agora. Consegui o que eu queria. Ondas, né? Pequenas ondas. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por conversar com a gente. Obrigada a todo mundo que nos assistiu também. A gente sempre faz lives com mulheres inspiradoras aqui no Forbes Mulher, então continue acompanhando. Obrigada, Regina. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Beijão. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau.